Olá. Oi, Carol. Você está me ouvindo? Agora vocês me escutam? Eu escuto, Carol. Tá. Antes não estava ouvindo, né? Não. Acho que estava dando pau no meu fone. Tá bom, obrigada. Vamos sem fone. Olá. Oi, gente, bom dia. Oi, Ju. Oi, bom dia. Oi, Laura. Oi, Bem? tudo bom? Vamos esperar uns minutinhos. O Lucas precisa entrar ainda, né? Para a primeira apresentação de vocês, é melhor que eu fique com a câmera desligada ou ligada? Pode desligar. Aí vocês ligam na hora que vocês forem falar. Como vocês Pode acham? ser. Tá bom. Só para explicar também, independentemente de quem entrar para assistir, nossa dinâmica vai ficar gravada para as pessoas que estão cadastradas no MacDay poderem assistir depois, tá? Legal. Então, não precisa se importar com isso. Bom dia a todos. Meu nome é Carolina Assunção e eu sou hoje head coach do GEAMARC, então tanto da competição brasileira de arbitragem como da competição internacional de arbitragem. Eu trabalho com arbitragem no escritório do professor Carmona e eu fui fiz várias competições aí ao longo do meu histórico acadêmico, tanto da nacional quanto da internacional. Eu vou pedir para a Bia se apresentar e aí a gente começa a explicar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Beatriz Rippel. Eu sou estudante de Direito no Mackenzie e estou migrando aí para o meu 5º ano. Mas, assim como a Carol, eu também participei de algumas competições, então, tanto da brasileira quanto da internacional. E hoje eu faço estágio no escritório Matos Filho, na área de contencioso e arbitragem mesmo.
Bom, vamos lá. O que é o GEAMAC, né? Então, na verdade, a nossa exposição ela começa com o que é o GEAMAC, depois a gente vai passar para o que é arbitragem, vocês vão ver que é a matéria que a gente estuda, nesse grupo de estudos. O que são as competições de arbitragem, que é um pouquinho do que a gente está aqui para contar hoje. Por que fazer parte do GEAMAC e como fazer parte do GEAMAC? Bom, então, o que é o GEAMAC, né? O GEAMAC é um grupo de estudos em arbitragem do Mackenzie, que foi criado pelos alunos, isso há 10 anos atrás, alunos que queriam estudar mais sobre o tema, que queriam participar das competições de arbitragem, se juntaram e criaram esse grupo de estudos, que está aí há 10 anos colocando o Mackenzie nas principais competições de arbitragem, fazendo eventos, fazendo grupos de estudo. E do que o GEAMAC é formado, né? Então, como eu disse, ele foi criado pelos alunos há 10 anos atrás e ele continua sendo um grupo muito forte dos alunos. Então, os alunos participam, num primeiro momento, como multis, que a gente chama. Então, eles são treinados, eles vão para as competições e depois o grupo também é formado de ex-alunos que voltam, então, no caso, como eu, por exemplo, para serem coaches, para ajudarem, mesmo que não sejam efetivamente como coaches. Então, é um grupo bem formado pelos alunos. E, óbvio, além disso, a gente tem uma estrutura institucional, a gente tem sempre os coordenadores, então, agora o Daniel Tavella, que é o professor que faz o link entre a faculdade, Mackenzie, ajuda a gente sempre aqui. Acho que pode... só, na verdade, mais uma coisa antes, o que é importante deixar claro, o GEAMAC, ele tem tanto as competições quanto os próprios grupos de estudo. Então, depende da época, esses grupos eles vão variando, mas a gente já teve grupos de extensão sobre arbitragem, mais básico, a gente já teve grupo de Advanced Studies on International Arbitration, um pouquinho mais avançado, e, enfim, sempre podem surgir coisas novas, então aí já fica a dica para quem se interessar sobre o assunto, pode sempre acompanhar o GEAMAC nas redes sociais e vendo os grupos de estudos que estão acontecendo. E, além disso, o GEAMAC participa das competições de arbitragem, que a Bia vai explicar depois, mais à frente, um pouquinho o que são. Mas o que é arbitragem, né? São grupos de estudos em arbitragem. Bom, arbitragem é uma forma privada de solução de conflitos. Bia, se você quiser passar? Em que as partes, elas escolhem pessoas, né? Então, 1, 2, 3, na verdade, é sempre um número ímpar de árbitros para solucionar o conflito delas. Então, é uma forma de solução de conflitos que é fora do Poder Judiciário, mas ainda assim é uma forma de solução de conflitos em que, de fato, existe todo um trâmite processual e que tem alguém efetivamente tomando uma decisão, né? Então, não há uma forma de negociação, de mediação, é sim uma forma de solução de litígios, com alguém decidindo de fato. Então, quem decide são os árbitros, que eles são como se fossem juízes, mas eles têm esse poder delegado pelas próprias partes, então que emana da autonomia da vontade das partes, e normalmente escolhido pelas partes, né? Existem algumas situações em que essa nomeação deles vem de outra forma, mas sempre com o exercício da autonomia da vontade das partes para irem para a arbitragem. A arbitragem nunca é uma coisa compulsória, é sim uma coisa que as partes estipulam, a partir do momento que elas estipulam, passa a ser obrigatório para elas. Então, quem pode ser árbitro? O árbitro é qualquer pessoa capaz, que tenha confiança das partes e que seja imparcial. Então, ele, por mais que ele seja normalmente indicado pelas partes, ele precisa sempre atuar com independência. Então, todo árbitro vai ter que declarar que ele é imparcial, independente, que ele não tem nenhuma relação com as partes, porque ele, no fundo, está ali para tomar uma decisão e não para defender uma parte ou outra, né? Então, ele tem esse dever. Mas um árbitro, por exemplo, não precisa ser um advogado. Ele pode ter outras profissões. Então, qualquer pessoa capaz mesmo pode assumir essa função. E como prever a utilização da arbitragem? A utilização da arbitragem ela pode se dar de duas formas. A primeira é por meio da elaboração, da celebração de uma cláusula compromissória. A cláusula compromissória ela vai ter está sempre firmada no contrato e é o momento que as partes decidem que qualquer conflito, controvérsia, oriunda daquele contrato que elas estão fazendo, vai ser resolvido por arbitragem. Então, lá atrás, quando elas vão firmar o contrato, elas colocam que qualquer futuro litígio que possa acontecer vai ir para arbitragem. A partir desse momento, qualquer problema que vier a dar, de fato, as partes vão ter que levar para discussão na arbitragem e não no Poder Judiciário.
E a segunda forma de solução de conflitos pela arbitragem é pelo compromisso arbitral, então em que as partes já têm um conflito existente e decidem firmar um acordo de que elas vão resolver esse conflito por meio da arbitragem e não do Poder Judiciário. Eu acho que são duas formas de prever. E aí, o que... Bia, pode passar, por favor? E o que pode ir para a arbitragem, né? Acho que o grande ponto para a gente analisar são direitos patrimoniais disponíveis. Então, é tudo aquilo que as partes podem dispor, alienar, renunciar, transacionar, e que elas podem efetivamente levar para a solução de controvérsia que elas efetivamente querem. Então, a gente acaba pegando, por exemplo, muita coisa com direito empresarial, responsabilidade civil contratual, enfim. Acho que mais ou menos isso que a gente pode dar de exemplo, também direito comercial, etc. E por que arbitragem, né? Então, a gente tem uma forma de solução de conflitos que depende muito da autonomia da vontade das partes, que ela tem várias vantagens e desvantagens, vamos dizer assim. Então, ao mesmo tempo que ela é privada, então ela é mais cara que o Poder Judiciário, no geral, no primeiro momento, pelo menos, ela tem outras diversas vantagens, como a celeridade dos procedimentos. Então, os procedimentos são muito mais rápidos do que um processo judicial, não existe recurso na arbitragem, então acaba indo muito mais rápido. As arbitragens, em geral, elas são sigilosas, então as partes podem escolher colocar a arbitragem de forma sigilosa. E uma flexibilidade, então as partes elas têm muito poder de escolha dos ritos que vão ser tomados, os árbitros têm muito poder de escolha dos ritos que vão ser tomados, então é um procedimento que pode ser super moldado ao próprio litígio que as partes estão enfrentando. E além disso tem a especialidade dos árbitros, porque a partir do momento que pode se escolher os árbitros que vão decidir a controvérsia, esses árbitros eles são pessoas especializadas, pessoas que trabalham com a matéria, que têm bastante conhecimento, que dão aula, etc. Então, são pessoas que acabam dando decisões mais técnicas. Então, dito um pouquinho sobre o que é arbitragem, o que é o GEAMAC, eu passo a palavra para a Bia, que vai explicar um pouquinho sobre o que a gente de fato faz nas competições e por que participar e se juntar a gente nessa trajetória. Obrigada, Carol. Então, agora vamos seguir para o que são as competições de arbitragem, efetivamente. Bem, as competições de arbitragem são moot courts. E para vocês terem mais ou menos a ideia do que é o moot court, eu não sei se vocês assistem Suits, mas um dos episódios de Suits apresenta o que é uma simulação de uma audiência, né? E os moot courts aplicados na arbitragem é justamente a simulação de uma audiência de arbitragem. Nas competições, as audiências de arbitragem são baseadas em casos fictícios que, apesar de fictícios, são bastante bem pensados e bastante complexos. Então, eles exigem um grande estudo e uma grande dedicação de quem participa, né, de moots. Então, no período de 6 meses, que é, em média, o tempo de duração da Camarbe e do Vismut, é o tempo de dedicação para analisar esse caso fictício. E qual que é o principal objetivo do moot court? É justamente incentivar que os estudantes tenham um desenvolvimento acadêmico, mas não só isso, também antecipar um pouco do que a gente vai ter no mercado de trabalho, porque a gente acaba percebendo que muito do que a gente tem nos moots se repercute para o mercado de trabalho. Muito do que eu aprendi nas minhas experiências de competição, eu acabo aplicando no mercado. Então, é uma ótima forma de você ter um primeiro step, né? Um primeiro contato. Atualmente, o GEAMAC ele participa de 2 grandes competições de arbitragem. A primeira delas é a competição de arbitragem brasileira, que é a Camarbe, que foi objeto do nosso encontro da sexta-feira passada, e a segunda delas, que vai ser objeto do nosso encontro de hoje, que é o Vismut, de um âmbito mais internacional. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Vismut. E a primeira pergunta é, o que é o Vismut? Só que eu acho que, para mim, o Vismut ele é quase indefinível. Assim, eu acho que é muito raso a gente definir o que é o Vismut e também o que é a Camarbe, porque são experiências muito engrandecedoras, muito enriquecedoras, que não podem se resumir a um conceito, mas já que a gente tem que conceituar, o Vismut é a maior competição de arbitragem internacional comercial, né, do mundo,
Só para vocês terem uma ideia da extensão do que é o Vismut, na edição passada participaram estudantes de 84 países. Isso dá mais ou menos umas 350 faculdades de todo mundo participando do Vismut, o que dá um enriquecimento cultural gigantesco para todas as pessoas que participam da competição. Desde 1994, que foi o ano em que o Vismut foi criado, ele é sediado anualmente em Viena, na Áustria, mas infelizmente, atualmente, desde a edição passada e na próxima edição, ele vai ser feito online, mas isso também não é um prejuízo, porque o Vismut, ele agrega demais, mesmo sendo online. E aqui, só para fazer um disclaimer, além de Viena, existe também uma competição Vismut na Ásia, né? Então, ao mesmo tempo em que acontece a competição em Viena, acontece também em Hong Kong. Então, também é super diferente, uma cultura bem diferente da nossa, que vale super a pena experimentar. E como que funciona efetivamente a competição? Então, assim como a Camarb, o Vismut também ele é dividido em duas grandes fases. A primeira fase, escrita, a segunda fase, oral. Existe uma peculiaridade no Vismut, porque primeiro, na fase escrita, a gente elabora memoriais em defesa do claimant, que é o requerente, e num segundo momento elaboramos memoriais em defesa do respondent, que é o requerido. Só para vocês entenderem, memoriais são como se fossem petições, são petições mesmo. Então, é um documento escrito no qual o time vai elaborar e elencar os principais argumentos em defesa, primeiro do claimant, em segundo momento do respondent. Não sei se eu mencionei, mas o Vismut é uma competição em inglês, então por isso que a gente usa os termos em inglês e vocês vão ver daqui a pouco com a nossa simulação isso sendo desenvolvido. Então, superada a fase escrita, existe a fase oral. E a fase oral, normalmente, é aquela fase que mais anima as pessoas, porque é quando a gente efetivamente vai ter o contato com as outras faculdades. Então, é um período em que a gente vai treinar para efetivamente fazer as simulações, para fazer os multicourts. Então, os treinos se tornam mais recorrentes. E como é que funciona a simulação na prática? Então, vamos pensar que vamos estar fazendo aqui uma simulação da equipe do Mackenzie contra uma outra equipe. A equipe do Mackenzie vai indicar 2 oradores, um para defender as matérias de procedimento, a outras matérias de mérito, e a outra equipe, outra faculdade também vai indicar 2 oradores. Ao mesmo tempo em que as equipes estão elencando aí os argumentos e fazendo sustentações orais, existe um tribunal arbitral que é composto por profissionais renomados do mercado. Então, aí você tem um primeiro momento para você desenvolver o seu networking, e é super bom também porque você acaba absorvendo um pouco do conhecimento dessas pessoas por conta do feedback. Então, a fase oral e as simulações são muito, muito engrandecedoras para quem participa. Agora vamos falar um pouco do porquê fazer parte do GEAMAC. Aqui, mais uma vez, a gente elencou 6 motivos do porquê fazer parte do GEAMAC, mas, assim, esse rol é meramente exemplificativo, porque existem muitos mais motivos para você fazer parte do GEAMAC, só que não daria para a gente falar todos os motivos em alguns minutos. Então, em benefício do tempo, a gente fez aqui uma curta seleção de quais são os motivos. E o primeiro deles é poder participar e poder contribuir de um dos grupos do Mackenzie mais tradicionais, que foi constituído há 10 anos e que vem passando por um processo rápido aí de consolidação. A gente está conseguindo levar o nome do Mackenzie para cada vez mais longe, e ia ser muito legal se vocês fizessem parte com a gente desse processo. Em segundo momento, desenvolver habilidades de escrita, pesquisa, oratória e trabalho em grupo, que são skills que são absolutamente essenciais para o mercado de trabalho, principalmente na área jurídica, né? A terceira razão é estudar com profundidade alguns temas que a gente acaba não tendo tanta profundidade na grade, e um exemplo disso é a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda, que é a famosa CISG do Vismut,
então a gente acaba tratando a CISG com uma profundidade na competição e a gente não tem muito essa matéria na faculdade. Em quarto lugar, ter a oportunidade de troca e convivências com profissionais renomados no mercado. Então, não só na oportunidade da simulação, que é quando a gente vai estar diante de um tribunal arbitral, mas também durante todo o processo a gente tem contato com profissionais super renomados do mercado, então a gente consegue absorver um pouquinho do conhecimento e desenvolver o nosso networking profissional. Em quinto lugar, vivenciar experiências únicas, e como a gente está falando do Vismut, o Vismut é uma das competições que te possibilita viver muita coisa, muita experiência única. Por exemplo, eu nunca pensei que eu iria para a Sérvia em primeiro lugar, e nem mesmo ir para a Sérvia fazer um painel, e isso aconteceu, então é uma super experiência única. E eu não sei se eu cheguei a mencionar, mas existem as competições de pré-multi, né? Então, na Europa, quer dizer, existe pré-multi em todos os lugares do mundo, mas normalmente o Mackenzie vai para a Sérvia, para a Alemanha e finaliza essa trajetória em Viena, e no Brasil também existem alguns pré-multis, então não vai faltar oportunidade para vocês terem grandes experiências e muita história para ser contada. Em sexto lugar, mas assim, não menos importante, eu acho que esse aqui é um dos mais importantes, é conhecer pessoas do Mackenzie, de outras faculdades, estudantes do Brasil e do mundo que estão inseridos no mesmo contexto que vocês, e fazer amizade para o resto da vida, vínculos para o resto da vida. Isso aqui é muito importante e é muito real também. Então, dito isso, como fazer parte do GEAMAC afinal? Então, a gente tem duas grandes portas de entrada para o GEAMAC. Então, primeiro é por meio do processo seletivo da Competição Brasileira de Arbitragem, que é a CAMARB, que acontece no primeiro semestre. E a segunda forma de vocês entrarem no grupo é por meio do processo seletivo da Competição Internacional, que funciona e que acontece aí no segundo semestre. Então, a partir do momento que vocês entrarem na faculdade, vocês já podem prestar aí no primeiro semestre processo seletivo da CAMARB, e se isso não acontecer eventualmente, ou se isso acontecer, vocês têm aí a oportunidade para prestar também no segundo semestre já o Vismut. E como funcionam os nossos processos seletivos? No geral, a gente não tem uma regra muito fixa de como vão acontecer os processos seletivos, né? Porque vai depender da demanda de cada competição, mas a gente tenta seguir esses 3 pontos. Então, primeira fase seria o envio do currículo e a carta de motivação. E aqui é importante ressaltar que a gente não faz nenhum filtro baseado em idade ou experiência. Então, se você entrar no primeiro semestre, no segundo semestre, no terceiro semestre e no final do curso, você sempre será muito bem-vindo no GEAMAC. A segunda fase é a fase de pesquisa e escrita. Então, aqui também a gente não exige que vocês tenham um conhecimento prévio, né? Porque vocês vão acabar aprendendo tudo isso aqui dentro. Mas a gente tenta incentivar vocês a terem esses skills cobrados desde o comecinho. E, em último, é a fase oral, que é basicamente a simulação de um painel arbitral bem simplificado. E a gente vai ver daqui a pouquinho como isso funciona. Bom, se não tiverem nenhuma pergunta, eu agradeço aqui a exposição e me coloco super à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, não só com relação ao GEAMAC, mas também à arbitragem e ao próprio direito. Feita essa curta apresentação aqui, então eu acho que a gente pode passar a palavra aqui para o Lucas e para a Laura, né, Carol? Isso, eu vou só complementar uma coisinha antes. Os processos seletivos, eles são sempre divulgados, então, tanto nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, quanto é postado um edital, que vai estar junto com a coordenadoria de cursos de extensão, pesquisa, etc. Então, isso sempre é divulgado, vocês podem ficar tranquilos, é fácil de encontrar. E é isso, a gente convida todos a participarem disso quando entrarem no Mackenzie e virem se juntar a um grupo que tem experiências incríveis e é feito de alunos, então precisa sempre de alunos.
Bom, com isso, a gente passa a palavra para o Lucas e para a Laura. Vou pedir para eles se apresentarem, agradecer a presença deles aqui hoje. E acho que eles vão explicar um pouco sobre o caso do Vismut desse ano, que, na verdade, começou agora e vai ser efetivamente no ano que vem. E depois a gente vai fazer uma simulação rápida para mostrar mais ou menos como funciona a dinâmica das nossas competições. E deixar um gostinho de quero mais para todo mundo. Perfeito, Carol, obrigado. Você pode só, por gentileza, me dar o host da sala para poder compartilhar a tela? Claro. E acho que você tem isso. Prontinho. Obrigado. Bom, Laura, se você quiser então se apresentar. Oi, bom dia. Meu nome é Laura Villela Rosa. Eu estou no 3º semestre e eu estou participando pela primeira vez do VIS como Muri. Bom dia, gente. Eu sou o Lucas. Eu estou atualmente no 6º semestre na faculdade. Eu participei da última edição do Vismut e da última edição da Camarb também. E agora estou participando da edição atual do Vismut. E hoje eu e a Laura vamos falar um pouco para vocês a respeito do caso dessa edição do Vismut que está acontecendo agora, como a Carol e a Bia já adiantaram para vocês. Bom, a gente dividiu a nossa apresentação em 3 pontos. Então, em um primeiro momento, eu vou apresentar para vocês quem são as partes envolvidas no caso. Depois a Laura vai contar para vocês mais ou menos quais são os fatos do caso, ou seja, o que está acontecendo nessa arbitragem. E, por último, eu vou apresentar para vocês quais são as questões jurídicas, ou seja, as discussões que a gente está tendo nessa edição, no caso dessa edição do Vismut. Bom, começando então pelas partes do caso, nós temos algumas partes principais, que são as pessoas, as empresas, que efetivamente são partes na arbitragem, no procedimento arbitral. Então, nós temos, em primeiro lugar, a RESPVAC PLC, que é o claimant, ou requerente, ou autor da arbitragem, ou seja, é a empresa que iniciou o procedimento arbitral. A RESPVAC é uma startup biofarmacêutica que atua no desenvolvimento de vacinas para doenças respiratórias. E aí, do outro lado do procedimento arbitral, ou seja, os respondents, ou os requeridos, ou os réus do procedimento arbitral, nesse lado nós temos 2 pessoas. Primeiro, nós temos a Canvir Limited, que é uma empresa também do ramo farmacêutico, que é quem produz as células REC-294. Essas células elas são importantes porque elas são um meio de cultura para a produção de uma vacina. O que a gente discute no caso do Vismut desse ano é a patente de um vetor viral que é utilizado na produção de vacinas. Então, isso vai ser apresentado com vocês um pouco melhor pela Laura, mas já adiantando, o claimant ele quer produzir uma vacina para o coronavírus, então ele adquiriu do respondent número 2 uma patente, que é essa patente do GORAD-Chem, que já está mencionada aqui, e caso ele consiga chegar na fórmula da vacina, ele precisa dessas células REC-294, que são detidas pelo respondent número 1 para poder produzir a vacina. Então, são esses mais ou menos o papel dessas 3 empresas no caso. E ali, por último, que nem eu já adiantei, temos a VectorVir, que é o respondent número 2, uma startup fundada em 2002, que possui a patente do GORAD-Chem, que é um vetor viral que foi passado para o claimant. Além dessas 3 partes principais, nós temos outras 3 partes que também estão envolvidas no caso do Vismut. Acho que a mais relevante delas é a Ross Pharmaceuticals, que, pelo que a gente tem no caso, é a maior empresa farmacêutica de Danúbia, e Danúbia é o país fictício, ou um dos países fictícios onde se passa o caso do Vismut, e a Ross Pharmaceuticals possui uma licença para usar o vetor viral GORAD-Chem em pesquisas envolvendo malárias e doenças relacionadas. Essa nuance é importante e acho que a Laura vai também falar um pouco melhor disso para vocês, porque tem uma disputa envolvendo o objeto da licença que a Ross Pharmaceuticals possui e da licença que o claimant possui. E além disso, nós temos também a Rocktis AG, que é a controladora do grupo Rocktis, ou seja, é a dona do grupo Rocktis, e nessa condição, ela é quem detém 100% dos 2 respondents. Então, a Rocktis é a controladora ou a dona da Canvir e da VectorVir. E por último, nós temos a Corona Life Sciences, que é uma empresa que comprou o claimant em abril de 2020. Ou seja, é a empresa que detém o claimant, é a dona do claimant. E a Corona Life Sciences, assim como o respondent número 1, é capaz de produzir essas células REC-294, que são um meio de cultura para a produção da vacina.
Então, as partes basicamente são essas. Agora eu passo a palavra para a Laura, para ela apresentar para vocês um pouco melhor os fatos do caso do Vismut. Oi, de novo. Como o Lucas falou, eu vou falar um pouco sobre os fatos do caso. E eu escolhi falar sobre eles cronologicamente e os fatos principais para que vocês consigam entender melhor sobre o caso. Pode passar, Lucas. Em 2014, o Respondent Number 2, o Vector Vir, entrou em contrato com a Ross Pharmaceuticals, permitindo o uso do vetor viral, o GORAD-CAM, para malária. Até então, o GORAD-CAM era conhecido por ser um vetor viral utilizado para vacina para malária. Durante a negociação do contrato, não satisfeitos apenas com a licença para malária, por um valor adicional, a Ross conseguiu adicionar no escopo do contrato a expressão Unrelated Infectious Diseases, expandindo então o uso do vetor viral para malária e para doenças infecciosas relacionadas. Em 2018, o Respondent Number 2 é adquirido pela Roctis, aquele grande grupo, e logo entra em uma licença com o Respondent Number 1, a Camvir, que também era da Roctis. Em 2019, depois de alguns meses de negociação, o Respondent Number 1, que possui os hack cells e o ambiente de cultivo, entrou em contrato com o Claimant, concedendo o uso do vetor viral para doenças respiratórias infecciosas. Nessa época já se sabia que o uso do GORAD-CAM também era útil para doenças respiratórias, até mais do que para malária. E aqui é importante destacar que o contrato possuía uma cláusula que garantia a licença livre de third parties, ou seja, livre de terceiros. Pode passar, Lucas. Em dezembro de 2018, a Ross Pharmaceuticals volta a contatar o Respondent sobre o escopo do contrato, com a intenção de estender esse escopo com a intenção, na verdade, de entender que a Related Infectious Diseases abrangeria também Respiratory Diseases, ou seja, doenças respiratórias. Em dezembro de 2019, os respondents ficam sabendo que a Ross estava começando suas pesquisas para doenças respiratórias e, não concordando com isso, enviam um e-mail em janeiro de 2020 falando que essas pesquisas com respiratory diseases estariam violando os direitos do claimant. Pode passar. Em abril de 2020, o claimant é comprado pela Corona Life Science, que além de ser maior do que o claimant, possui também um know-how para produzir tanto os hack cells quanto o ambiente de cultivo. Em maio de 2020, o COO do claimant descobre sobre a disputa envolvendo a Ross e o Respondent Number 2, ou seja, aquela disputa sobre trazer as respiratory diseases para o escopo do contrato. E em julho de 2020, o claimant submete o Notice of Arbitration, que dá início ao procedimento arbitral. Bom, agora então que vocês já conhecem mais ou menos quais são os fatos do caso do Vismut, vamos então entender quais são as questões jurídicas que estão sendo discutidas no caso. Bom, as questões jurídicas elas se dividem em aspectos processuais e no mérito da disputa efetivamente. O mérito da disputa seria o objeto principal, ou seja, quem deve pagar o que para quem. Já as questões jurídicas processuais são questões acessórias, mas que também são extremamente relevantes para o próprio mérito da arbitragem. Então, nos aspectos processuais, nós temos dois pontos controvertidos, ou seja, dois pontos sobre os quais as partes não concordam. O primeiro deles é se a Ross Pharmaceuticals deve ou não ser incluída no procedimento arbitral. Depois que a arbitragem foi instaurada, como a Laura já disse para vocês, os respondents formularam um pedido para que a Ross Pharmaceuticals seja incluída na arbitragem. Isso porque, segundo os respondents, a presença da Ross na arbitragem é essencial para a resolução do mérito da controvérsia, porque o fato da Ross ter uma disputa com os respondents envolvendo o escopo do contrato dela estaria relacionado à disputa que a arbitragem que o próprio claimant move em face dos respondents. Então, os respondents querem que a Ross seja incluída, mas o claimant, por outro lado, não quer que a Ross seja incluída. E o segundo ponto dos aspectos processuais do caso é se uma audiência que seria utilizada para a examinação, para o exame de testemunhas e de peritos, deve ou não ser realizada por via remota, ou seja, online.
Isso porque, acho que é importante até explicar isso para vocês, mas nas arbitragens é comum que a gente tenha audiências para que sejam ouvidas testemunhas e peritos. Então, ou seja, as testemunhas, que são aquelas pessoas que presenciaram os fatos do caso, que sabem o que aconteceu, elas são chamadas pelo tribunal arbitral para prestar um depoimento e contar o que aconteceu. Os peritos já são um pouco diferentes, eles são experts, são técnicos, que vão discorrer com o tribunal arbitral sobre as questões técnicas do caso. Então, se você tem, às vezes, por exemplo, um caso envolvendo um contrato de construção, é interessante você ter um perito que trabalha com engenharia, por exemplo, um engenheiro, para explicar mais ou menos o que aconteceu naquela obra. E, nesse caso, talvez seria interessante ter algum perito do ramo farmacêutico para entender com precisão qual que é o escopo dessas licenças. Bom, então, essa audiência, para ouvir as testemunhas e os peritos, ela seria originalmente presencial, mas por conta da pandemia do coronavírus, o Tribunal Arbitral sugeriu às partes que a audiência fosse realizada por via remota, ou seja, online. E diante disso, o claimant diz que não se opõe à realização da audiência online, mas os respondents dizem que se opõem, porque, segundo eles alegam, uma audiência online não teria a mesma efetividade de uma audiência presencial. Isso pode prejudicar a oitiva dos depoimentos das testemunhas e dos peritos. E já no mérito da disputa, que são as questões principais, por assim dizer, nós temos dois grandes pontos também. O primeiro é se a CISG, que é aquela convenção da ONU, que a Bia, se eu não me engano, já introduziu para vocês, é aplicável ou não ao contrato concluído entre o claimant e o respondent número 1. Isso porque a CISG é uma convenção que aborda contratos para compra e venda internacional de mercadorias, é uma convenção da ONU, especificamente sobre contratos para compra e venda internacional de mercadorias. Então, no caso, nós temos uma discussão se a CISG é ou não aplicável a esse contrato, porque o contrato, em um primeiro momento, seria um contrato de licenciamento e não um contrato de compra e venda de mercadorias. Então, essa é uma das discussões de mérito. E a outra discussão, e aí seria um ponto já subsidiário, considerando a aplicação da CISG, é se, com base no artigo 42, o Tribunal Arbitral pode concluir que o respondente número 1 violou o contrato porque forneceu para o claimant os lotes do vetor viral sujeitos a direitos de terceiros. O artigo 42 ele diz, basicamente, que as mercadorias objeto dos contratos regidos pela CISG não podem estar sujeitas a direitos de terceiros. E, no caso, esse direito de terceiro seria justamente a Ross, por conta dessa discussão envolvendo o escopo do contrato que foi concluído entre ela e o respondent número 2. E, basicamente, são essas as questões controvertidas do caso do Vismut. Só para vocês entenderem um pouco melhor, eu e a Laura vamos simular o que seria uma discussão ou uma audiência desse primeiro ponto, ou seja, da necessidade ou não de inclusão da Ross no procedimento arbitral. Então, se não tiverem mais nenhuma pergunta, nada a acrescentar, essa é a nossa apresentação sobre o caso. Obrigado. E aí, gente, apenas para contextualizar como essa dinâmica vai acontecer, eu e a Bia, a gente vai atuar como árbitras, então como as pessoas que, de fato, estariam julgando e assistindo, e o Lucas e a Laura como advogados do claimant e do respondent. Então, a gente vai aqui começar a dinâmica como ela geralmente funciona. Então, bom dia a todos, damos início a essa audiência de arbitragem. Eu, em primeiro lugar, pergunto às partes se chegaram em alguma conclusão em relação à alocação do tempo e à ordem das exposições. Yes, Madam Arbitrator, good morning. My name is Lucas Nakamuni, and I represent claimant Respivac in this arbitration, and the parties have agreed on time allocation. In a way that respondent will start for 5 minutes, followed by claimant also for 5 minutes, and then we'll have 1 minute for rebuttal and still rebuttal. So you have the word to start. Just a minute. All right. Whenever you're ready. Good morning, members of the Arbitral Tribunal. My name is Laura, and I represent the respondents ChemVir Ltd and VectorVir Ltd. Today, I'll be addressing the procedural issues of the dispute. I'm here today to respectfully ask the tribunal to understand that claimant's case depends on claims which could be raised by Ross Pharmaceuticals. In 2014, Ross Pharmaceuticals entered in an agreement
with respondent number 2 for the license of Gilead Chem for malaria and related infectious diseases. The recent use of viral vectors mentioned by Ross Pharmaceuticals for respiratory diseases is not what agreed and therefore is not under the control of neither respondents. For this reason, the tribunal must join Ross Pharmaceuticals to these arbitral proceedings. So this is the point that I'll be addressing. I will lead it saying that the tribunal must consider the joinder of Ross Pharmaceuticals, since first, the Swiss rules includes the possibility of a joinder, and second, the dispute showed that Ross Pharmaceutical joinder would be effective for the tribunal's decision. Coming to my first argument, the tribunal has the power to enforce Ross Pharmaceuticals to join the arbitral proceedings. In international arbitration, joinder is a procedural tool used to add a third party to an existing proceeding. Unlike other arbitral rules, Article 4.2 of Swiss rules, chosen by the parties on the dispute resolution section of both Purchase Collaboration and License Agreement and Ross Agreement, discusses about the joinder of third parties and gives the tribunal wide discretion to decide about it. In this sense, about the consent of the parties, there is an understanding explained by Professor Jeffrey Van Sijmer that affirms that joinder under Swiss rules does not require consent. In other words, Article 4.2 does not expressly require the third party or even the parties already in the dispute to agree with the joinder, just to be consulted about it by the tribunal. Also, according to Manuel Gomes Carrion, some scholars understand Also, according to Manuel Gomes Carrion, some scholars understand that since both agreements are under Swiss rules, the parties did implicitly agree on the possibility of a joinder. That is, the parties are deemed to have given their consent by agreeing to arbitrate under Swiss rules in the dispute resolution section of both agreements. Then, determined that the tribunal is entitled to consider the joinder, I will move to my second point, which is that since Ross Pharmaceuticals and respondent number 2, Vector Vir, had a contract under the Swiss rules that is pertinent to the dispute raised by claimant, Ross Pharmaceuticals should be forced to defend its side in this arbitral proceeding. In the sense of Article 4.2, the tribunal shall take into account all relevant circumstances to consider the joinder. According to Professor Jeffrey Van Sijmer, the term circumstances allow an interpretation that just the nature of the relationship is enough to bound the third party to the dispute. The main issue claimed in this proceeding is highly related to the relationship respondents have with Ross Pharmaceuticals, considering that determining the right scope of Ross agreement would be crucial to claimant's case. So, the joinder of Ross Pharmaceuticals is acceptable under the requisites. It is true, though, that the joinder process can take some time, but it is more effective to consider the joinder and analyze the case regarding the whole situation and also to avoid the possibility of conflicting decisions which may arise out of separate arbitration proceedings, rather to deny the joinder based on a simplistic time criterion. Therefore, it is clear that the tribunal has the power to enforce Ross Pharmaceuticals to these arbitration proceedings. With that determined, the tribunal must accept that the joinder regard to the fact that it would be an effective tool in order to come up with the best decision. Thank you. Thank you. Luca, you have the floor. Madam Arbitrators, opposing counsel, and everyone else who's watching us today, good morning. Once again, my name is Lucas Nakamuni, and I hereby represent Respivac PLC, claimant in this arbitration. Madam Arbitrators, much like arbitration itself, this case is about consent. Respondents granted my client a license for the usage of the Gilead Chem viral vector to research and development of vaccines for respiratory infectious diseases. However, now respondents are trying to run over such consent by requesting the joinder of Ross Pharmaceuticals, even though Ross itself has already declared it does not want to participate in this arbitration. As a matter of fact, the request for joinder is an attempt by respondents to delay these arbitral proceedings
because they know that deep down, the letter of the contract is clear, and it provides an indemnification to my client in case respondents did what they have done in this case. And in light of this, claimant submits that Ross Pharmaceuticals should not be joined to this arbitration. First, because Ross disagrees with the joinder, and secondly, because the contracts and the disputes arising from them are not connected. Coming to my first issue, Madam Arbitrators, it is important to clarify that the fact that both the contract and the Ross agreement provide for arbitrations under the Swiss rules does not mean that the parties have consented to the joinder. And Professor Manuel Carrion, who was quoted by the opposing counsel, points out that if the Swiss rules had intended to permit the joinder without the consent of the parties, it would have been expressly stated in the provision. Now, it is true that the Swiss rules do provide for the joinder of a third party under Article 4.2. However, they do so by submitting the request for joinder to a consult of all the parties involved. The consult of the parties is a relevant requisite because consent is an absolute term for joinder, and Professors Redfern and Hunter understand that since the arbitral tribunal's jurisdiction itself derives from the will of the parties, joinder is only possible with the consent of all the parties involved. In the present case, Ross Pharmaceuticals was consulted by the arbitral tribunal, and it declared in black and white that it does not want to participate in this arbitration. Madam Arbitrators, there is no joinder without consent for the same reason that there is no arbitration without consent. And since Ross Pharmaceuticals disagrees with the joinder, it must not be granted by the arbitral tribunal. Now, coming to my second issue, when addressing the joinder of a third party, it is important to verify whether or not the contract regarding the third party and the contract from which the main dispute arose are connected. And Professor Philippe Laboulanger states that for arbitrability purposes, contracts are to be considered connected in case the obligations undertaken under them are reciprocal, if they come from identical sources, or form an operational unity. On the present case, however, we have two completely different contracts. In one hand, there's the contract between claimant and respondent number one, which regards the IP license for the usage of the GORADChem viral vectors to researches related to infectious respiratory diseases. And on the other hand, we have the Ross agreement between Ross Pharmaceuticals and respondent number two, which regards the use of the same viral vector, however, for research on malaria-related diseases. Even though it is true that the object of both contracts are IP licenses, the contracts serve for completely different purposes, since the goal of the main contract is research on infectious respiratory diseases such as the coronavirus, and the goal of the Ross agreement is research on malaria-related diseases, in such a way that, commercially speaking, the contracts are not connected whatsoever. And since there is no relation between the contracts, Ross Pharmaceuticals should not be joined to this arbitration. And in light of this, claimant respectfully requests the arbitral tribunal to deny the joinder of Ross Pharmaceuticals. First, because Ross disagrees with the joinder and its consent must be an absolute term for joinder. And secondly, because the main contract and the Ross agreement are not connected. Thank you very much. Thank you. Laura, you have the word for your rebuttal. Thank you. I see Clement's point, but what the tribunal must understand is that it is not effective not to consider the joinder of Ross Pharmaceuticals to this proceeding and risk the possibility of conflicting decisions which may arise out of separate arbitration proceedings. Therefore, the joinder is an essential tool in order for the tribunal to come up with the best decision. Thank you. Madam Arbitrators, the presence of Ross Pharmaceuticals in this arbitration does not change the fact that respondents provided my client with the viral vectors that were subject to a third-party claim and thus violated the contract. So it would not be neither effective nor necessary to join Ross Pharmaceuticals to this arbitration. Thank you.
Thank you, Council. Thank you. So with this, we end our arbitration audience. The hearing is over, and now we can go back to Portuguese. Bom, gente, obrigada pela participação. Para quem está nos assistindo, espero que vocês tenham ficado com um gostinho de quero mais, de quero participar disso, de quero ver como funciona. E nosso convite para que venham procurar a gente e fazer parte disso. É isso, gente. Muito obrigado. Sigam o GEAMAC nas redes sociais e procurem a gente quando vocês entrarem no Mackenzie. Com certeza, vem pro GEAMAC, que a gente está sempre de portas abertas para receber vocês. Bom, então, vou encerrar aqui.